Meu nome é Danny Forster e este é o Mega Construções. Eu sou um arquiteto e viajo há anos pelo mundo investigando alguns feitos incríveis da arquitetura. E hoje vou levar vocês aos bastidores do maior projeto de aterro da Europa. No oeste da Holanda está o porto de Rotterdam. O porto mais utilizado no hemisfério ocidental está no meio de um intenso projeto de 4 anos para triplicar sua capacidade. Porque a navegação tem uma longa história na Holanda, não é? Tem sim, e com essa expansão seremos de longe o maior porto da Europa novamente. 11 dos maiores navios do mundo, construindo 7 mil metros quadrados de terra bem no meio do Mar do Norte. Enquanto falamos, diante dos meus olhos, eu consigo ver fisicamente vocês criando uma área. É o maior projeto de construção de terra na história da Europa. É isso aí, vamos lá. Sobre a qual eles estão construindo uma das docas mais profundas do mundo. Então isso é uma estrutura de vergalhões de 14 andares submersa na terra. Tudo isso enquanto os maiores navios do mundo se aproximam da costa de Rotterdam. Porque olha, isso é muito grande, levando este porto ao extremo. Ai, meu Deus! Opa, olha aí, cuidado! Mega Construções. Eu estou na Holanda, país que é considerado o portal de entrada para a Europa. Localizada na costa do Mar do Norte, a Holanda é uma potência marítima há mais de 4 séculos. A peça principal da navegação holandesa é o porto de Rotterdam. Há 150 anos, o porto de Rotterdam era o maior porto do mundo inteiro. Hoje, mais de 500 milhão de europeus dependem desta cidade para obter seus bens e alimentos a cada dia. A questão é que o mundo mudou. Com o aumento da população, a carga aumentou. O transporte de cargas no porto triplicou nas últimas 2 décadas. E não é só a quantidade de carga que está crescendo. Hoje, os maiores navios de carga chegam a 400 metros de comprimento. O problema é que o porto de Rotterdam continuou do mesmo tamanho. Para evitar a perda de bilhões de dólares em mercadorias, Rotterdam está dando início ao maior projeto de expansão de um porto na história da Europa. Duplicando o tamanho do porto através da construção de 12 quilômetros de novas docas. Uma bacia de evolução grande o suficiente para os maiores navios do mundo. E 7 mil metros quadrados de espaço para 14 milhões de contêineres adicionais a cada ano. Este é um dos maiores projetos de construção na história do país. Sim. Por que decidiram fazer uma expansão assim? Bem, Rotterdam é o maior porto da Europa há décadas. E é importante que eles permaneçam como o maior porto. E também é importante para o nosso país. Porque a navegação e o porto, em geral, têm uma longa história na Holanda. Bem mesmo, sim. É uma parte importante da economia. Nós competimos com outros grandes portos da Europa. Mas com essa expansão nós seremos, de longe, o maior porto novamente. 500 milhões de pessoas dependem do porto de Rotterdam para trazer bens e alimentos para a Europa. Mas para o porto crescer e atender a essas necessidades, há um grande obstáculo a ser superado. Rotterdam não tem mais uma orla marítima para se construir. Portanto, antes mesmo de iniciar a construção, os engenheiros precisam realizar o maior projeto de aterro na história da Europa. 20% da Holanda estão localizados abaixo do nível do mar. Portanto, em virtude de sua geografia, historicamente falando, os holandeses se tornaram os mestres absolutos em lidar com a água e construir novas terras. Então faz sentido que agora estejam dando início a um dos maiores projetos de expansão do porto na história, através da construção de 7 mil metros quadrados de terra. As equipes estão movendo 500 milhões de toneladas de areia do fundo do Mar do Norte para a margem do porto existente, construindo uma área com 4,8 quilômetros de extensão e 4 quilômetros de largura. Resumindo, estão movendo área suficiente para encher todos os estádios profissionais de futebol e beisebol dos Estados Unidos. Não há muitos projetos que você procure no Google e que dê para ver o tamanho deles. Nós podemos ver o desenvolvimento do seu projeto por imagens de satélite. Isso. A Sim. Holanda está crescendo. Sim.
Para fazer isso, o maior navio de dragagem já está construído, movendo 1 milhão de toneladas de areia por dia. Literalmente aumentando a Holanda em 200 mil metros quadrados por semana. O que vocês estão vendo ali é uma das maiores embarcações de dragagem do mundo. É um navio chamado Vox Maxima. E hoje eu vou entrar naquele navio, vou navegar pelo mar e extrair do fundo do mar mais de 30 mil metros cúbicos de areia. É isso aí, vamos lá, subindo. O Vox Maxima e outros 10 navios de dragagem estão trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, para construir esta nova área em apenas 4 anos. Capitão, basicamente vamos a alguns quilômetros de distância do porto até uma área de dragagem. Isso. Extraímos toneladas de areia, literalmente toneladas de areia. 60 mil. 60 mil toneladas de areia. Aproximadamente. E depois nós vamos levar essa areia para despejá-la no novo porto. A área de dragagem fica a 9 quilômetros da costa, onde a areia é grossa e densa o suficiente para a construção de terra. Agora, para extrair essas 60 mil toneladas de areia do fundo do mar a 30 metros de profundidade, o navio utiliza isso, o aspirador de pó mais potente do mundo. Então a ideia é que conforme esse negócio é arrastado pelo fundo do mar, a areia sobe pelo canal e é sugada lá para cima. E se continuarmos aqui, você ligar esse negócio agora, eu vou ser sugado? Vai. É sério? É tão forte assim? Sim, é muito forte. Este negócio pesa 700 toneladas e é tão potente quanto 90 mil aspiradores de pó juntos, fazendo com que ele seja capaz de extrair muito mais do que só areia. Dá para pegar as coisas mais estranhas. Qual é a coisa mais surpreendente que você já encontrou? Uma parte de um mamute, dos grandes, do período pré-histórico. Tá dizendo um mamute lanoso? Exatamente, é isso. Porque eu acho que esses ossos foram parar no fundo do mar há milhões de anos. Sim, aqui era terra, certo? E os mamutes andavam por aqui. Agora é mar. Mas os restos dos mamutes continuam lá no fundo do mar. E nós, às vezes, pegamos... Caramba, esse negócio não discrimina. Ele vai sugar tudo que estiver no caminho. Exato, é isso. Porém, a sucção sozinha não é suficiente para puxar a areia que está compactada por bilhões de toneladas de água. Primeiro, o aspirador dispersa a areia com potentes pulverizadores hidráulicos, que disparam jatos na água a 190 km por hora. Capitão! Ah, meu Deus! Que coisa muito potente. mais muito ridícula! potente. Então esse é o dispositivo que dispersa a areia. Sim, nós injetamos a água no fundo do mar e sugamos mais facilmente para dentro da tremonha. Enquanto o aspirador de pó desliza pelo chão, vocês na verdade disparam essa água para dentro da terra. Agitam a areia e então se dispersa para ser sugada mais facilmente. É isso mesmo, isso. Adorei. Tudo bem, capitão? Pode descer. Manda para baixo. 2 guinchos gigantes de 80 toneladas levam o aspirador para o fundo do mar. Que coisa incrível. Lá vai ele. Lá vai ele. É um verdadeiro monstro. Ou se é um monstro mesmo. Quer dizer, parece que saiu de um filme. Assim que a bomba do aspirador for ativada, o navio vai começar a sugar 500 toneladas de areia por minuto. Agora, 2 minutos depois, o negócio chegou ao chão e nós estamos sugando a areia. Com certeza tem uns 2 ou 3 caranguejos agora que estão vivendo uma manhã bem difícil. Talvez sim. Uma baita dor de cabeça. A areia chega misturada a 34 milhões de litros de água. Ali está ela. Ela é conduzida para uma tremonha no meio do navio, onde a água é drenada, deixando 60 mil toneladas de areia pura. E é para isso que a gente vem aqui. Para isso que a gente vem aqui, exato. Essa é a nossa função, o tamanho do ouro negro. A areia aqui tem o tamanho e a densidade necessários para a construção da nova área. Se fosse muito grossa, ela seria pesada demais para despejar. Muito fina, ela iria roer rapidamente. Então, capitão, você não pensaria necessariamente que o fundo do mar tem seu valor particular? Sim, mas ele tem, porque a areia que estamos extraindo agora é para criar uma nova terra. E terra é propriedade e tem seu valor. E essa não é uma tecnologia nova para vocês? Não, nós já fazemos isso em Los Angeles, na Holanda. Nós vivemos abaixo do nível do mar. Então nós temos que lutar sempre contra a água. Então, seja lidando com barreiras, ou diques, ou canais, vocês vêm trabalhando com terra e água há centenas de anos. Nossos ancestrais faziam isso, e nós também, só que maior e mais sofisticado.
Esta equipe dragou e construiu novas terras ao redor do mundo, desde o projeto de expansão do centro comercial de Xangai até as Palm Islands de Dubai. Portanto, quando o mundo precisa de aterro para aumentar seus países, recorrem aos holandeses. Exato. A Tremonha agora retém mais areia para criar 2.000 metros quadrados de terra para a Holanda. O navio viaja 9 quilômetros de volta para a costa para começar a despejá-la novamente. É como se os navios estivessem cheios. Temos areia o suficiente. Vamos fazer mais um pouco de terra. Vamos lá. Quando o Vox Máxima é posicionado à beira do projeto de expansão, ele descarrega a areia 2 vezes mais rápido do que o carregamento, utilizando o tubo de alta pressão mais potente do mundo, capaz de liberar 14 toneladas de areia por segundo. Ai, meu Deus. A 96 km por hora. Que coisa incrível. O processo é chamado de rainbow. O bocal de 1,20 m lança areia em um arco de até 182 metros de extensão, esvaziando a carga do navio em apenas 60 minutos. Capitão, enquanto nós falamos, diante dos meus olhos eu consigo ver fisicamente vocês criando o mar. Exatamente. É incrível. Olhando aqui, eu vejo aquele navio e aquela terra ali. O que eu teria visto há 2 semanas? Água. Toda essa faixa de terra que eu vejo aqui, tudo aquilo ali, dali até ali, não existia há 2 semanas. Não. Quando o projeto do porto estiver completo, eles terão expandido a Holanda em uma área 3 vezes maior do que o Central Park. Coming up, I mean, that could be Christmas for like 14 years. tying down the biggest ship in the world with some of the heaviest mooring ropes on the planet. Oh! She's pulling. Oh, I'm gonna go in the water, aren't I? A indústria marítima comercial influencia todos nós. Aliás, se você der uma olhada agora na sua sala, eu aposto que quase todos os seus bens chegaram até você através de um navio porta-container. Na verdade, 95% de todas as mercadorias viajam em um container, até serem entregues a você. Portanto, para se ter uma ideia da extensão desse projeto, se você olhar atrás de mim, aqui em Rotterdam, tem 30 mil containers no porto. E se você voltar daqui a 2 dias, todos eles já terão sido enviados e substituídos por outros. O transporte mundial de containers duplicou nos últimos 10 anos. Hoje, os maiores navios do mundo são navios porta-containers com até 400 metros de comprimento. Agora, para comportá-los, o porto de Rotterdam está acrescentando 12 quilômetros de espaço para a atracação. Mas até que esta expansão esteja completa, basta apenas um destes mega navios para que o tráfego de todo o porto seja bloqueado. Bom, é pouco mais de 8 da noite e o sol, como podem ver, começou a se pôr. E nós estamos aguardando aqui porque o maior navio do planeta Terra, um navio chamado Edith, vai atracar esta noite no porto de Rotterdam. Medindo o mesmo que 3 campos de futebol e pesando 150 mil toneladas, o Edith faz parte de uma frota de 8 navios gigantes conhecida como Classe E. Ele transporta mais de 14 mil containers, carregando tudo, desde comida congelada até TVs de tela plana. Patrick, eu estou olhando agora para o maior navio do mundo. Sim. O maior da Terra, só O isso. maior da Terra. É emocionante. É incrível. Eu quero dizer que é muito grande. É grande demais. Quantas TVs estão ali? Quantos sushis? Quantas sopas enlatadas? Quantos jogos de tabuleiro estão naquele navio agora? Muitos. Dava para comemorar o Natal por 14 anos. Sim. O Edith é 3 vezes maior que o Titanic. Portanto, enquanto ele está parado no porto, os navios menores precisam aguardar do lado de fora. Quando você vê o navio de perto, quando você passa a ter uma noção do quão grande ele realmente é, isso explica tudo. É por isso que vocês estão expandindo o porto. É. Com o Edith consumindo um bom espaço da doca, a equipe do Rotterdam precisa correr para descarregar e carregar 3.500 containers, realizar a manutenção necessária e reabastecer com 4 milhões de dólares de combustível. Agora, para que tudo isso aconteça de forma segura, o Edith deve primeiro ser bem atracado ou amarrado a isto. Uma estrutura de concreto chamada de parede do cais. É porque estão trazendo o Edith. Como é que eles vão levantá-lo contra a parede do cais e iniciar o processo? Quando o Edith encostar aqui, eles vão puxá-lo horizontalmente para o cais. Tá. E aí o estivador e todos vocês finalmente o atracam.
Isso, exatamente. Então é como quando eu tinha 11 anos. Nós tínhamos um deckbolt pequeno e a gente amarrava o deckbolt na doca. Nós estamos fazendo isso, só que estamos amarrando o maior navio do planeta Terra. Isso. Um navio desse tamanho, uma amarração segura é crucial. Quando um navio bate na parede do cais, isso pode destruir o casco e danificar a parede, custando milhões para consertar. As cordas estão saindo. Para amarrar o Edith com segurança, eles usam cordas que pesam meia tonelada cada. Dominei os cabos lá! É preciso uma equipe com 20 estivadores e 2 caminhões para colocá-lo no lugar. O que vocês estão vendo agora é basicamente a forma que eles vão atracar esse negócio. Uma corda enorme saiu dali do navio. Estão liberando a corda e o que nós vamos fazer é pegar aquela corda, prendê-la na traseira de um caminhão e puxar para que a gente pegue esse cabo pesado de amarração na doca e finalmente prenda o navio bem aqui. Opa, cuidado, já vai. Tá indo. Tá preso, é isso aí. Esse é o primeiro dos 12 cabos que a equipe usa para amarrar o Edith. É uma das 4 cordas que ficam no meio para mantê-lo nivelado com a doca. Depois disso, eles amarram 4 cabos da proa na frente, para evitar que o navio se desloque para trás. E 4 cabos de popa atrás, para evitar que ele se mova para frente. Depois que todas as cordas estão posicionadas, um guincho no navio aperta cada corda com uma força de 22 toneladas. Tá legal, eu vou trazê-la. Ela tá puxando, ela Sim, tá... ok. Eu vou cair na água, Tá escorregando, tragam pra trás. Tudo bem, vamos puxar, amarrar essa fera. Ok, me dá um pouquinho de folga, gente. Lá vem ela. Vem com o papai. E levanta. Puxa. Levanta. Conseguimos, tá preso. Terminamos, vamos pra casa agora? Acabou? Nós temos que empurrar pra lá. Mas é. Tem certeza de que não vai sair flutuando? Olha o tamanho desse negócio. Sim. É? Os últimos 4 cabos que serão conectados são os cabos da popa. Agora, para evitar que eles se enrolem com os cabos no meio do navio, os estivadores usam um barco de amarração para levá-los até a parede do cais. É isso aí, temos o controle do barco, vamos regulá-lo, nos posicionar, os cabos estão prontos. Vamos primeiro de frente ou de ré? Eu vou de frente, então você vira. Entendi. Tá bom, tô entrando. Um pouquinho mais de força. Vamos nessa. Olha só isso. Daqui desse barquinho onde eu estou, agora dá pra entender o que eu estou falando. Olha o tamanho do Edith. Nós somos uma formiguinha perto de um elefante agora. Tá legal, tá bom aqui, Peter? Sim, muito bom. Tudo bem, agora estamos posicionados. Ok. Pessoal, iluminei o cabo. Um tripulante a bordo do Edith solta o cabo do convés 10 andares acima. Cuidado para não pegar numa hélice. Ah, meu Deus. Trabalhar com cabos de amarração em um navio desse tamanho é particularmente complicado, porque são formados redemoinhos pelo giro das pás de 9 metros da hélice embaixo d'água. Dando ré aqui, Peter. Volta um pouco. Mais um pouquinho, mais pra trás. Devagar. O cara pegou a corda. Bom trabalho, senhor. Entrando. Tudo bem? Tudo certo aqui. Opa, desculpa. É isso aí, chegando. Um pouco de combustível. Posicionar no pier. Jogar a corda pro Owen. Deixa comigo. Um último cabo de amarração retirado da água com segurança e preso à parede do cais. Tá legal, Owen. É isso aí. O navio já pode ser preso à doca com segurança. Acabamos de atracar um dos maiores navios do planeta Terra. Sim, isso mesmo. Isso é uma daquelas coisas que só se faz uma vez na vida, não se faz frequentemente. Não, poucas pessoas fazem isso. Conseguimos! 14.300 containers estão prontos para serem descarregados. Que incrível! Obrigado por isso. Foi um prazer. Muito obrigado. De nada. Coming up, building one of the deepest docks in the world All right, here we go. Going up. means dodging 140 feet of swinging rebar. Oh, come here. Just forgot to put the brakes on. No porto de Roterdã, um novo projeto de expansão vai acrescentar 12 quilômetros de parede de cais ou doca. Construída sobre 7.000 metros quadrados de terra nova, a nova área é crucial para acompanhar o crescimento dos meganavios nos últimos 10 anos. Este lugar funciona basicamente como um pit stop de carros. O navio para, eles descarregam as coisas, daí eles recarregam com várias coisas. A ideia é tornar o processo mais eficiente possível para mandar este navio de volta para o mar. Portanto, todo o sucesso da operação se resume em uma simples pergunta: a que velocidade você consegue tirar o container deste navio e levá-lo para ser empilhado? A
As equipes do Rotterdam têm apenas 24 horas para descarregar e recarregar 3.500 contêineres. O mega navio Edith, com cerca de 400 metros de extensão, transporta metade de seus 14.000 contêineres no convés e a outra metade embaixo, em 23 dos maiores porões de carga do mundo. Os porões têm 9 andares de profundidade e o operador do guindaste precisa descarregá-los de uma cabine a 45 metros de altura. Agora, para terminar o mais rápido possível, cada guindaste tem um estivador especial a bordo do navio para guiar o descarregamento. Omar, agora nós estamos no convés do navio. Isso. E assim que possível, você quer que esse navio saia do porto para o mar. Isso, apenas. Isso é normal, né? Sim, é normal. Assim que funciona. É assim que funciona. E qual é o seu trabalho nisso tudo? Eu sou os olhos do guindaste e estou aqui para ajudá-lo. O guindaste descarrega o navio com uma plataforma chamada Spreader. Ela pode erguer até 100 toneladas com 4 pinos acionados hidraulicamente. Opa, ele errou. O que ele tem que fazer, na verdade, é encaixar esses dois negócios em 4 pontos bem específicos. Isso. E é difícil de ver de lá de cima. É assim. Mas se eles não conseguirem ver, eu estarei lá. Tudo normal. Tudo normal. Ai, ai, ai. O operador deve primeiro remover a escotilha da carga de 30 toneladas. Vamos nessa, Omar. É isso aí. Violência, cara! Assim que é erguida, Omar e o operador do guindaste têm apenas 2 horas para mover 60 contêineres. Eu vi aquilo, amigo. Isso bloqueia o sol. Ok, a escotilha foi retirada, nós temos que retirar esses contêineres para colocar outro. Isso, apenas acima daquele. Opa, cuidado aí, olha aí. Calma, calma. Que incrível. Só quero falar uma coisa, é como um Mack Truck passando, raspando na sua cara. Exatamente, é isso. É. Após descarregarem o porão de carga, eles ainda terão 1.200 contêineres para remover do convex, antes do Edith poder ser recarregado e partir. Parado no porto, ele está ocupando 400 metros de espaço valioso na parede do cais. Capitão, tem um navio aqui que está obstruindo 80%, 90% da parede do cais. Ou seja, tem outros navios do lado de lá que eles não podem... Exatamente, sim. Aí do outro lado do porto, eles têm que aguardar por lá. Eles só ficam esperando a gente sair. Assim, é basicamente o que acontece, não é? É basicamente uma quantidade fixa de área. Tem bastante parede de cais. E agora nós estamos ocupando. Sim, estamos ocupando. Em apenas 3 anos, este problema será resolvido. Quando o novo terminal abrir, haverá 1,2 quilômetros de espaço na parede do cais, suficiente para trabalhar com até 5 desses mega navios ao mesmo tempo. Esta é a parte interna do que será o porto completo. E é para cá que os navios vão vir, atracar e descarregar toda a sua carga. Mas a questão é que às vezes não dá para descarregar 15.000 contêineres de aço na beira da praia. Portanto, estão construindo algo chamado parede de cais, que é basicamente uma parede de concreto com 1,2 quilômetros de extensão, 42 metros de profundidade e enterrada na areia. A nova parede do cais de Rotterdam é construída em 150 seções, cada uma com 7 metros de extensão, 1,20 metro de largura e quase a mesma altura da Estátua da Liberdade, construída diretamente na areia molhada. Assim que toda a estrutura estiver pronta, a equipe vai trabalhar pesado no porto, deixando pronta uma parede de cais única e ininterrupta, que será a mais profunda do mundo. Então aquele negócio enorme ali, cheio de líquido e areia, está cavando este retângulo de 42 metros de profundidade na terra. É uma caçamba enorme. É uma caçamba enorme, sim. É um equipamento bem grande, porém necessário. Tem que cavar um buraco bem fundo. É um buraco bem fundo. Para construir a parede, primeiro a equipe utiliza uma pá de escavação chamada caçamba clamshell, para cavar uma trincheira com 14 andares de profundidade. Normalmente a areia molhada desmoronaria de volta para dentro do buraco assim que ele fosse aberto. Portanto, para evitar que isso aconteça, cada trincheira é preenchida com uma mistura de argila densa e água, chamada de bentonita. A bentonita evita que a areia volte para dentro do buraco que está sendo aberto. Sim, correto. Isso mantém a trincheira firme, senão ela desmorona. Porque, como qualquer criança sabe, se você sentar na praia e cavar um buraco... Sim, não dá certo. Não funciona. Não vai dar em nada. Não funciona. A areia volta para dentro do buraco. É por isso que usamos a bentonita.
Quando o buraco é estabilizado, a equipe em seguida instala a estrutura de vergalhões, que dará à parede do cais sua resistência à tração. Um guindaste de lança coloca a estrutura de 17 toneladas em posição vertical e então desce para dentro da trincheira. Para manter a estrutura segura durante o içamento, cada junta de aço precisa ser soldada. Toda a estrutura é pré-fabricada fora e depois entregue por um caminhão-plataforma. Apesar de eu saber que vocês já viram toneladas de vergalhões em nosso programa, o que vão ver agora é meio diferente. Vocês costumam ver a gente colocar as barras uma a uma, depois amarrar e criar aquela incrível grade de aço. Mas aqui nós temos toda a estrutura de 14 andares pré-fabricada e já soldada. E tá andando. Tá mexendo. Caramba! Vamos pra trás! Ele esqueceu de puxar o freio. Pra trás, pra trás! Ah, meu Deus! Quero um pouco de ar! Tudo ok agora. Tá tudo bem. Antes do guindaste pegar a peça de vergalhões, ninguém bloqueou as rodas. Daí, quando o guindaste ergueu um pouquinho da carga, o caminhão começou a se mover. Pino no buraco. Agora que o pino está no buraco e também com o peso desse equipamento, enquanto erguemos a estrutura de vergalhões pela segunda vez, a carga do caminhão está pronta e deve permanecer no lugar. Tá legal, vamos nessa. Segurança em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Eu sou Neme. Audrey. Audrey, você é o operador do guindaste? Sim. Peraí, se você controla o guindaste, quem é que tá erguendo aquele negócio? Opa, vem cá, pra cá. É, 2 vezes agora. 2 vezes. Vimos alguns grandes içamentos durante o dia, esse não é o maior. E agora, pela segunda vez, o negócio virou e quase acertou alguém. Você tá bem? Sim. Tá legal, vamos lá, subindo. Tá erguendo lentamente. Não se vê com frequência uma estrutura de 14 andares de vergalhões se movendo como uma peça sólida. Cada estrutura é feita de centenas de segmentos individuais de aço. É algo, meu Deus. Ficar na vertical pela primeira vez põe à prova cada uma destas 3.000 soldas. O vergalhão é soldado e quando as soldas não são bem feitas, elas podem deslizar. Então é perigoso. É mesmo, nossa. Quando chega a 90 graus, o operador do guindaste para verificar se as soldas vão segurar. Ela está na vertical agora e o operador do guindaste vai mantê-la naquela posição por alguns instantes para ver se as soldas e os vergalhões vão se mover. E parece que está ok até agora. Que incrível. É uma estrutura de 14 andares de vergalhões entrelaçados, sendo empurrada por um cara e um guindaste. E vocês vão ver essa coisa inteirinha afundar bem na terra. Abra o caminho, vamos começar a movimentação. Tá vindo. Inacreditável. Por aqui? Tá bom, eu vou ficar com esse lado. Estamos alinhados, estamos descendo. Tudo certo, isso é incrível. Enquanto vocês veem essa estrutura descendo lentamente, olha só. E depois vejam que ainda falta. Quando a estrutura chegar ao fundo, ela será coberta de concreto. Para maximizar a força, a equipe precisa garantir que os vergalhões estejam centralizados perfeitamente na trincheira. Então isso aqui, esta peça de concreto, cria o que é chamado de proteção. A proteção é o espaço entre a borda e o vergalhão. Assim garantimos que esta peça vai ficar no centro do espaço, totalmente cercada pelo concreto. Tá legal, olha só, agora temos o alinhamento perfeito. O guindaste está começando a acelerar um pouco, olha só isso. Estamos descendo essa estrutura rapidamente e agora estamos prontos para colocar o concreto. São necessários 25 caminhões para encher esta seção da parede, concreto suficiente para cimentar uma calçada de 2,4 quilômetros. Quando o concreto fixar logo mais, 1/4 da maior parede de cais do mundo estará pronto. É isso aí, 2 caminhões até agora. Nós vamos colocar uns 25 hoje. Quando eles terminarem, vocês vão ter um painel da parede do cais com 1,2 quilômetros de extensão, que será a parte interna deste novo porto. Coming up, This thing is straight out of Star Wars. moving 40-ton containers with a mobile crane. 4 stories tall. This is so strange. So was it weird when you were waiting in line at the DMV and you saw R2-D2 there? But first, if the port of Rotterdam is the biggest in Europe, then what's the biggest in the world? The answer after the break. Your trivia answer. The biggest port in the world is the Port of Singapore.
Each year they move 30 million containers. Quando a nova expansão do porto de Roterdã estiver pronta, 40 mil containers vão passar pelo porto diariamente. Empilhados de ponta a ponta, estes containers chegariam a 241 quilômetros, mais do que o estado de Nova Jersey. Mas até que a expansão esteja concluída, o porto em funcionamento luta para acompanhar o tráfego de containers, que está crescendo 10% a cada ano no mundo inteiro. E tudo se resume a isso. Uma unidade de container. Eles têm 2,40 metros de largura, 2,80 de altura e 12 de extensão, oferecendo pouco mais que 84 metros cúbicos de espaço. Daqui a alguns anos, esse terminal terá movimentado mais de 11 milhões desses containers. Roterdã desenvolveu um processo preciso de descarregamento e carregamento coordenado para manter a movimentação destes containers pelo porto e para 1 milhão de carretas, 10 mil trens e milhares de navios menores para entregas por toda a Europa. Existem mais de 15 mil containers sendo transportados pelo Edith Marsky atrás de mim. E apesar de parecer um tanto aleatório, azul aqui, vermelho ali e branco lá, na verdade tem uma ordem básica e tudo baseado na geografia. O que eu quero dizer? Aquele grupo vai para Singapura, aquele lá vai para Hong Kong, aquele grupo está a caminho de Louisiana e aquele lá é aqui para Roterdã. André, um navio para na parede do cais. Tem mais de 10 mil containers. Sim. E o seu trabalho é descarregar, digamos, 4 mil deles. Mas durante o tempo que estão parados aqui, enquanto vocês carregam os containers, eles não estão transportando mercadorias, não estão ganhando dinheiro. Não, você quer uma vaga rápida e eles querem voltar para o mar. Legal, outro porto com outra entrega, com outra Sim. encomenda. Eles precisam tirar as mercadorias, colocar as novas e mandar para o próximo porto. O mais rápido possível. O navio é descarregado com um guindaste de pórtico de 600 toneladas. Que transfere os containers para o terminal. Que incrível. Dá pra gente ir lá em cima agora e ver como é preso? Sem problemas. Para o Edith, o maior navio do mundo, é preciso 5 deles trabalhando simultaneamente. Cada um descarregando um container a cada 2 minutos. Tudo certo, vamos lá. Posso subir? Os operadores do guindaste ficam em uma cabine 15 andares acima do estaleiro. Nossa. E daqui de cima dá para realmente começar a entender o que está acontecendo aqui. Olha só aquilo. Aquilo lá é um processo de verdade. Dezenas de milhares de containers individuais que precisam ser transferidos do navio para a terra. E a pessoa que está fazendo isso acontecer está passando bem ali, dá uma olhada. Deslizando por um braço de cantilever de 65 metros, este guindaste de pórtico específico, chamado de guindaste para container, tem uma plataforma de elevação chamada spreader, logo abaixo da cabine. Olá, senhor. Olá. Eu sou o Danny. Eu sou Peter. Peter, muito prazer. Igualmente. Peter, você é o operador do guindaste? Essa é a sua casa? Essa é a minha casa, sim. Quando eu estou trabalhando, é. Então, Peter, essa é a sua sala. Essa é a sua cabine de controle curva, suspensa e giratória. Isso. Tem muita coisa aqui. 2 joysticks, 12 botões ali, tem um monitor touchscreen aqui, mais botões, tem uma câmera ali. Mas sempre olhando para baixo. Sempre olhando para baixo. Sempre olhando para baixo. É incrível. O Peter vê o seu trabalho lá embaixo, através do chão transparente da cabine. Tá legal, amigo. Mostra como é. Tá bom. Como isso anda rápido. Vai andar mais rápido. Primeiro ele abaixa o spreader a partir do braço com 4 cabos de aço de 1 polegada de espessura para pegar o container. O Peter está abaixando o braço agora, está alinhando, pegando o container e... Na doca. Tudo certo? Isso foi normal? Sim, eu peguei. Você pegou? Sim. A luz branca. Tá. O spreader chegou lá embaixo. Agora você conecta, tem uma luz vermelha. Aqui. E você pegou. Menos 1. As 4 garras hidráulicas do spreader podem erguer até 60 toneladas. E aí nós vamos voltar, tudo de ré. Agora começamos a andar. Você não se pergunta o que é que tem lá dentro? Eu não me importo com isso. Não faz diferença? Não, quando você pensa nisso, você imagina... Tem TVs lá dentro, eu tenho que tomar cuidado. E aí você é sempre assim. O Peter desce o container por 36 metros até a base do guindaste, onde ele será erguido e empilhado. Olha só aquilo. Caramba! 41 toneladas. Esse é o peso daquela peça ali? 41 toneladas? Isso. Então não são animais empalhados. Não.
O Peter e seus colegas de equipe já transportaram 81 milhões de quilos de mercadorias para o terminal. E a cada container que eles retiram do navio, eles intensificam uma situação perigosa a bordo do Edith. O problema é que quando o porto de Roterdã retirar todos esses containers do navio e colocá-los no chão, vai haver uma instabilidade repentina no peso. Portanto, o desafio é como manter este navio nivelado da frente até atrás, da esquerda à direita, quando há containers diferentes entrando e saindo do navio o tempo todo. O Edith utiliza um sistema de 31 tanques de lastro para contrabalançar a troca de cargas na borda. Quando os containers são retirados do convés, os tanques de lastro lá embaixo se enchem de água, mantendo uma carga equilibrada e nivelando o navio. Dá para corrigir tudo com a água de lastro. Você até consegue ver a proa se movendo sozinha a partir daqui. Bem aqui. Só pelo peso dos containers? Exatamente, sim. Dá para ver subir, descer e ir para os lados. Nossa, é incrível. Sim. Então é uma jornada maravilhosa. Tem toneladas de containers e é incrível que vocês possam movê-los, mas sem precisar se preocupar com a tensão que é absorvida pelo navio. Quando o descarregamento for concluído e os lastros balancearem o navio, o Edith estará pronto para receber 3.500 novos containers com destino a vários lugares, de Xangai a Long Beach. Os containers de saída esperam em pilhas com 300 fileiras, 20 containers de profundidade e 3 containers de altura. Eles são transportados por aranhas. A aranha é uma das máquinas mais estranhas que eu já vi na vida. Esse negócio veio direto do Star Wars. Este guindaste móvel de 40 toneladas tem uma cabine a 12 metros de altura. Olá, senhor. Olá. Eu sou o Danny. Patrick. Patrick. Basicamente estamos no topo de um prédio de 4 andares e é daqui que você controla esse negócio. Isso. Tá legal, então vamos lá. Você está pronto, tem os seus controles aqui, tem o seu volante, pedais, computadores, tem todos os brinquedos que precisa. Sim, Patrick. Vamos botar pra quebrar. Legal. Vamos nessa. E esse negócio anda de lado. Que é isso? Eu nunca vi isso, essa coisa é muito estranha. E agora tá começando a se espalhar. Mas agora você só faz isso? Pra fazer isso. Há 80 aranhas neste terminal. Cada uma transporta até 10 containers por hora. Isso é muito esquisito. Não foi estranho quando você estava na fila do departamento de trânsito e viu o R2-D2 por lá? O estaleiro é organizado como uma cidade. As fileiras de pilhas têm números de ruas e para cada container é atribuído um número de série e um endereço único. Patrick, nós chegamos agora na rua 190, esquina da 15ª com a 16ª Avenida, para pegar o senhor TCKU 99508940 que precisa embarcar naquele navio. Isso. Somos motoristas de limusine. Sim. Então agora nós temos que ir até o fim da quadra para pegar o nosso passageiro. Olha só. É por isso que eles chamam essa máquina de aranha. O Patrick e eu estamos passando por cima de toda essa avenida de containers para chegar na posição que precisamos. Lá está ele, não é, Patrick? TCKU? Sim, aquele. Aquele ali é o cara. O Patrick utiliza guinchos para erguer um container de 30 toneladas a 12 metros de altura. Daí ele leva para o guindaste de pórtico a 24 km por hora. Olha lá o nosso navio. Para onde vamos, Patrick? Faixa 3. Faixa 3. Até a hora do navio partir, as aranhas terão transportado mais 2.000 containers, mais de 68 milhões de quilos de mercadorias das pilhas para o navio. So there it is. Mr. TCGL 1189 guy is now where he needs to be. Yeah. We dropped him off. Crane puts him on the ship, and he's off. Yeah. Up next, making new land by spreading 60,000 tons of sand. And there it is! And blasting it at over 60 miles an hour. This is how you move sand. You put it in water, and the water does the work for you. Na Holanda, 20% da região está abaixo do nível do mar. Portanto, para ficar acima da água, os holandeses se tornaram os mestres em construir terra. Eles exportaram essas técnicas para o mundo inteiro, em projetos que vão de Dubai a Hong Kong. Agora estão no meio do maior projeto de construção de terra de todos os tempos em seu próprio país, expandindo o porto vital de Roterdã em 7 quilômetros quadrados. Então, em termos de construção de terra, a Holanda é mestre nisso. Exatamente, nós temos que lidar com isso, já que, como você sabe, a Holanda lutou contra a água por muitos anos.
por séculos. Exatamente, sim, isso mesmo. Mas nada na Europa foi feito numa escala como essa. Exato, isso mesmo. A equipe no porto de Roterdã está construindo 10 milhões de metros quadrados de terra em algumas das piores condições que eles já encontraram. O vento e as ondas cruéis do Mar do Norte sopram 1 tonelada de areia do projeto todos os dias. Imagine construir um arranha-céu onde toda semana o vento soprasse e destruísse o andar mais recente que você construiu. É basicamente o que está acontecendo aqui, no Mar do Norte. Porque conforme a areia nova é despejada, as ondas vêm e arrastam essa areia. Então eles precisam construir essa nova área o mais rápido possível, para que fique um passo à frente da mãe natureza. Bom, hoje não dá para ver, mas às vezes temos ondas de até 6 metros de altura. 6 metros. Isso acontece principalmente durante o inverno. A ideia de construção de terra torna-se um desafio quando se tem ondas fortes empurrando aquela areia. Sim, nós levamos em conta que vamos perder um pouco de areia. Então é só fazer um cálculo apropriado sobre como lidar com isso. Para contra-atacar a erosão, eles usam 2 métodos diferentes de construção de terra. Ao longo das margens da nova península, as dragas despejam a areia a até 182 metros de distância com um canhão de alta pressão. Depois, para preencher o centro desta área, a equipe utiliza um método chamado de disposição de tubos. Tubos de aço com 9 metros de comprimento posicionados de ponta a ponta que podem bombear a areia para o interior a até 1,6 quilômetros em menos de 20 segundos. Então, basicamente, vocês podem levar a areia até onde quiserem, apenas conectando mais tubos. Sim, exatamente. Ou seja, como se fosse um oleoduto. Você apenas conecta no navio e leva aquele oleoduto para onde você precisa que ele vá. Isso mesmo. Para se adaptar às marés de tempestade e ao aumento do nível do mar, a nova área precisa ser construída a uma altura de 4,5 metros acima do nível do mar. Esta seção de 16 mil metros quadrados está quase pronta, faltando despejar 60 mil toneladas de areia. Agora, para chegar aqui 800 metros ao centro, a equipe posiciona 30 tubos conectados de ponta a ponta, angulando na direção do estaleiro. Porque com os tubos dá para ir por aqui, dá para ir por ali, dá para basicamente criar um caminho usando os tubos. Para colocar a areia exatamente onde vocês quiserem. Dá para ir para qualquer direção. Assim que as últimas conexões estiverem firmes, uma draga totalmente carregada vai chegar, trazendo 12.700 metros cúbicos de areia. Conectado ao sistema de disposição de tubos, eles vão esvaziar a carga em menos de 20 minutos. Olha só, isso é como um cordão umbilical laranja gigante. Dá pra ver ali que basicamente o bocal laranja está sendo levado para dentro daquela abertura no navio. Com aquela conexão, o navio pode começar a bombear areia para fora. Nós o vemos sendo puxado lentamente ali. E tá preso. E para você ter uma ideia de como isso é rápido, aquele navio chegou a cerca de 1 minuto. A peça laranja já está no lugar. E dentro de 2 minutos vocês vão começar a ouvir a areia saindo daquele navio e indo para a costa a cerca de 800 metros. Por si só, a areia é muito grossa e muito pesada para ser bombeada. Portanto, para levá-la ao lugar certo, os holandeses recorreram a outro recurso abundante, a água. Eles misturam cada metro cúbico de areia a mais de 900 litros de água do mar, criando uma mistura que será impulsionada pelos tubos a uma pressão de 1,5 mil kg-força por metro quadrado. Então o que vocês vão ver é isso. A mistura de água com areia vai sair em alta velocidade deste tubo e cair bem aqui. A questão é que eles não querem a areia aqui. Eles querem por toda aquela extensão. Então as escavadeiras vão vir, vão abrir canais na areia, permitindo que a água passe por esses canais e leve a areia daqui até lá. E vejam só aqui, está vindo agora, vai começar, nós temos que sair. E aí está, a mistura de areia e água. Enquanto a água leva a areia para o estaleiro, 2 escavadeiras cavam canais para direcionar a mistura, garantindo que a nova terra esteja se espalhando pelo interior. É assim que se move a areia, não é empurrando com uma escavadeira. Você a coloca na água, cria um canal e olha só aquilo. A água faz o trabalho por você. Enquanto a areia em uma área chega até a altura certa, as escavadeiras cavam um novo canal. E a mistura começa a escoar para dentro daquela nova área. Marcel, o que ele está fazendo ali, na verdade, é controlar o trajeto da água e, no fim das contas, move a areia. Isso mesmo, exatamente. Ele não está empurrando a terra, mas sim desviando a água. Ele está usando a escavadeira como escudo, como uma parede, para levar a água e a areia para o corredor que ele quiser. Por que empurrar toda a terra se a água pode fazer o trabalho por você? Sim, exatamente. Quando
Quando a areia estiver no lugar, a água será drenada de volta para o Mar do Norte, deixando para trás 16 mil metros quadrados de terra nova e firme, pronta para a construção do novo terminal do porto. Mas ainda falta mais de 1 milhão de metros quadrados, o que significa que as dragas precisam buscar mais areia, repetindo este processo mais de 500 vezes. O que é mais fascinante é que nós pegamos essa tecnologia, esse conhecimento que os holandeses têm e espalhamos pelo mundo inteiro. Somos especialistas em separar a água da... Por exemplo, o novo centro comercial de Singapura, a ilha de Hong Kong, as ilhas do The World em Dubai. Estes são alguns dos mais famosos projetos de aterro da história. Nós fizemos isso. Agora nós colhemos os frutos do nosso próprio negócio aqui mesmo na Holanda. E agora fazem isso no próprio quintal. No nosso próprio quintal. Quando eles terminarem, em apenas 4 anos, a Holanda será 7 quilômetros quadrados maior. E Roterdã terá novamente um porto para competir com os maiores do mundo. Durante séculos, a cultura holandesa vem tendo uma ligação íntima com a construção de novas terras. É literalmente sobre o que o país foi construído. E há algo fantástico sobre um lugar como a Holanda investir bilhões na construção de um novo porto. E fazer isso sem pedir ajuda aos outros, e sim a sua própria história para construir um novo futuro.